eu chamo-me Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes, tenho 64 anos, nasci no dia 5 de setembro de 1957, portanto no século passado, na freguesia de Azurém, no concelho de Guimarães. Eu tive uma infância, uma adolescência normais, felizes, como a esmagadora maioria das crianças e dos jovens da minha ocasião. Portanto, sou nortenho, vivia numa aldeia do concelho de Faf. Eu, na prática, sou de Faf, embora tendo nascido em Guimarães. Em Guimarães foi apenas uma presença no hospital, eu sou de Faf. E, portanto, eu estudei em Faf, eu cresci em Faf. A minha infância é uma infância normalíssima, com amigos, que ainda hoje a maior parte deles guardo, dedicando-me sempre muito a acompanhar com os pais. Sempre gostei da companhia dos pais, fosse indo com a minha mãe à missa, fosse indo com o meu pai ao café, fosse indo com o meu pai aos jogos de futebol. É daí que, de resto, vem o meu entusiasmo pelo desporto. Eu, desde miúdo, que fiz muito desporto, que eu gostei sempre muito de desporto, e, portanto, fui praticante nessa altura de futebol, fui praticante a seguir de handball, depois, mais tarde, outros desportos. E, portanto, foi, portanto, uma infância normal, feliz, igual, felizmente, à de muitos outros da minha idade e da minha geração. Bom, profissionalmente, eu sempre fui e continuo a ser, ou voltei a ser, advogado. Portanto, eu licenciei-me em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E, na sequência disso, fiz o estágio de advocacia com o meu pai, em Faf. A partir daí, fiz advocacia durante vários anos, até ao fim de 1985. E depois, a partir de 1985, durante 22 anos seguidos, deixei a advocacia para fazer vida política. E quando terminei a vida política, aos meus 50 anos, eu deixei a vida política, voltei e poucos anos a seguir voltei a fazer advocacia, que é o que eu hoje faço. Ou seja, numa palavra, eu quis ser advogado e fui advogado. Eu quis ser advogado e, quando interrompi a vida política, quando deixei a vida política, voltei a ser advogado. Foi a profissão que eu escolhi ter, foi o curso que eu quis tirar e, portanto, profissionalmente tive uma passagem episódica quando deixei a política pela gestão de uma empresa ligada a energias renováveis, mas foi uma experiência curta, de 3, 4 anos, até regressar à advocacia, onde hoje estou já há mais de 12 anos, cerca de 13 anos, depois de ter deixado a vida política. Eu devo dizer que, como todas as crianças, uma pessoa tem sonhos, tem ambições, tem as suas utopias. Eu consegui concretizar as duas que dizia em criança querer ser. Eu sempre disse que gostava de ser advogado e político. Influência de quem? Do meu pai. O meu pai foi um grande advogado, muitíssimo melhor que eu, e o meu pai também fez vida política. Antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. E, portanto, eu acho que tive estes dois sonhos, a advocacia e a política, por influência do meu pai. E, com o decurso dos anos, como se vê, cumpri um sonho e cumpri outro. Nesse plano sou realizado. Não tenho nenhum hoje em dia. Esses tipos de sonhos são mais próprios da infância e da adolescência. Aos 64 anos já não se tem grandes sonhos da natureza, nem grandes projeções, nem grandes estimativas, né? Porque vive-se a vida noutras circunstâncias. Portanto, hoje em dia, os meus sonhos já são de outra natureza. Há 2 ou 3 que são absolutamente essenciais: a seriedade, a lealdade e a solidariedade. Quer dizer, sem seriedade, a vida é de facto uma vergonha, seja a vida pessoal, seja a vida política, seja a vida profissional. Portanto, a seriedade é uma condição absolutamente indispensável para uma pessoa viver uma vida com tranquilidade e com caráter e, sobretudo, com decência. E depois a lealdade. A lealdade não significa subserviência. A lealdade significa uma pessoa ser correta, ser exatamente isso mesmo, correta, leal com os amigos, com os conhecidos, com os colegas de profissão, enfim, até com os adversários. É uma questão de
aqui já não é apenas de ciência, é uma questão de ética. E, finalmente, a solidariedade, porque nós vivemos num mundo, numa sociedade de terríveis injustiças, e acho que é a obrigação de todos nós, aqueles que temos um pouco mais de condições, poderem ser solidários com os outros. E esta é uma preocupação que também sempre tive. Ou seja, a preocupação de ter uma vida com seriedade para ser uma vida decente, ter uma preocupação de ser leal para ter princípios e ética na atuação social e ser solidário para que os princípios da justiça social venham ao de cima. Fiz muita coisa, repare, e ainda hoje faço. Eu estive sempre muito ligado a instituições de caráter social. Eu ainda hoje sou presidente da Assembleia Geral da Misericórdia de Faf, que é a Misericórdia da minha terra. Mas nos anos 80 já tinha tido uma ligação à Misericórdia, já tinha sido vice-provedor. Portanto, é talvez a instituição social das maiores na minha terra. Mas houve uma outra instituição também na minha terra, que é uma associação para a formação da juventude de Arões, de que eu fui presidente da direção durante muitos anos. É uma instituição de solidariedade social, ligada aqui, sobretudo, às crianças, com vários jardins de infância, e, portanto, também fui presidente. E, portanto, tive sempre uma grande ligação a instituições e, designadamente, os bombeiros. Eu tenho ligações a várias corporações de bombeiros em Portugal que, modestamente, ao longo dos anos fui ajudando. Tenho mesmo uma ou outra condecoração de bombeiros em Portugal, tal como, por exemplo, à Cruz Vermelha Portuguesa chegou a ser-me atribuída, por exemplo, uma condecoração elevada da Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, eu tenho sempre tive uma grande ligação a instituições de caráter social, umas que ajudei a fundar, outras que dirigi e outras onde tenho hoje ainda a responsabilidade, por exemplo, à Misericórdia da minha terra. Portanto, a ligação social foi sempre uma ligação muito forte e eu julgo que continuará a ser no futuro. Ser português significa, acima de tudo, um grande orgulho. Orgulho em quê? Orgulho na nossa história e orgulho na nossa cultura. Eu acho que nós somos um país pequeno, territorialmente, depois de acabado o Império. Mas eu acho que nós fomos sempre um país enorme e continuamos a ser. Continuamos a ser enormes por causa da nossa história, que tem séculos, com altos e baixos, com aspectos melhores e aspectos piores, com acontecimentos dos quais mais nos orgulhamos e outros menos, mas tudo faz parte da nossa história. E é grande, e é inequívoca, e é marcante. E a nossa cultura, quer dizer, nós podemos orgulhar-nos de ser um país com uma cultura, de facto, muito forte, muito significativa, muito desafiante. E isso, num país que tem muitos motivos para nós nos orgulharmos, a história e a cultura são provavelmente as duas razões que me levam a ter mais orgulho em ser português. A mensagem que eu deixo aos portugueses é, sobretudo, uma mensagem de confiança e uma mensagem de esperança. Com base no passado, alicerçada também no presente e, sobretudo, projetada no futuro. Nós temos um passado do qual nos podemos orgulhar, de um grande país que abriu mundos ao mundo, de um país que, na sua imigração, foi sempre absolutamente exemplar, pelo esforço dos imigrantes e pela marca que eles deixaram sempre nos países para onde foram, onde viveram e onde trabalharam. E este nosso passado orgulha-nos pela nossa história, pela nossa marca, pela nossa cultura, pela nossa maneira de ser. Em cada parte do mundo onde trabalha ou vive um português, sente-se e vive-se Portugal.